Corpo de Bombeiros Militar aqui do estado do Ceará abriu suas portas para uma creche, isso mesmo. Acho que em função aí do período de outubro, né, a Semana das Crianças, uma creche da capital Fortaleza visitou a sede do Corpo de Bombeiros Militar do estado do Ceará. A alusão aí à Semana da Criança, repito, foi a creche Escola Guiomar Mendes, que nesta terça-feira fez essa visita guiada à quarta companhia do 2º Batalhão de Bombeiros Militar, e fica no bairro Aeroporto, na capital Fortaleza. A criançada aí acompanhou a passagem de serviço, entoaram junto com os agentes da Segurança Pública o hino nacional brasileiro. Elas também conheceram as viaturas, os equipamentos de proteção desses profissionais. E por fim, os estudantes acompanharam aí uma apresentação de rapel, uma simulação de primeiros socorros e uma simulação de incêndio que foi ministrada pela guarnição de serviço. O tradicional banho de mangueira já está marcado para acontecer no dia de hoje, viu? Recebemos essa informação, que bacana, viu? A criançada aí vai tomar banho aí de mangueira, né? E acompanhados pela diretora e pela coordenadora pedagógica da creche, situada em São Gonçalo do Amarante, os estudantes poderão compartilhar essa experiência, né? Ao meu ver, que é única e que ficará na memória como um momento cívico e de aprendizado sobre a importância dos bombeiros militares para toda a sociedade. Que bacana aí. E o sorriso da criançada nessa foto de estudo aí, a empolgação. Eu imagino o banho de mangueira no dia de hoje, viu? Pois é, 11 horas e 56 minutos, seguindo com mais informações. Olha só, uma parada de ônibus, veja só, é ponto de assaltos pelo mesmo criminoso por pelo menos 3 dias aqui no estado do Ceará. Esse homem de 27 anos, um acusado, acabou sendo preso. Foi preso suspeito dessa série de assaltos a uma parada de ônibus na capital Fortaleza, e esses crimes foram flagrados por uma câmera de segurança instalada no ponto de ônibus. Ele foi capturado nesta terça-feira e um vídeo obtido aí mostra o momento, né? Mostra o homem cometendo o crime em 3 datas diferentes, é bom ressaltar. No dia 3, no dia 4 e também no dia 7 de outubro. E a parada de ônibus fica ao lado do campus do PC na Universidade Federal do Ceará, na Avenida Humberto Monte. É possível ver aí, pelo menos no frame desse vídeo, que o homem chega a pé, anuncia o assalto e rouba celulares das vítimas nas 3 ações, e ele usou um facão para ameaçar as vítimas e cometer esses crimes. O homem foi preso em flagrante pelos agentes da Guarda Municipal de Fortaleza, e as buscas contra ele iniciaram após os videooperadores do Centro de Comando e Controle de Fortaleza captarem aí essas imagens das ações criminosas. O suspeito foi conduzido ao 10º Distrito Policial. A reportagem entrou em contato com a parte da Secretaria da Segurança Pública sobre os crimes. Ainda aguardamos resposta, mas mostra aí, viu? Tava viciadinho, né? Como diria como diz o bom cearense, né? Mas acabou sendo preso, esse principal acusado de cometer essa sequência aí de 3 assaltos em um mesmo ponto de parada. E o caso Zé Maria do Tomé, que trouxemos ontem aqui no Mais Notícias, está lembrado, senhoras e senhores? O julgamento estava marcado para ontem, de fato aconteceu, viu? E o principal acusado de participar da morte do ambientalista, do Zé Maria do Tomé, foi condenado a 16 anos de prisão. Francisco Marcos Lima Bastos foi condenado a 16 anos de prisão por envolvimento na morte do líder comunitário José Maria Filho, o Zé Maria do Tomé. E essa sentença foi determinada após julgamento que aconteceu nesta quarta-feira no Fórum Clóvis Bevilacqua, na capital. E o Conselho de Sentença da 5ª Vara do Júri de Fortaleza, formado por 7 jurados, acolheu a pretensão do Ministério Público e condenou o réu a 16 anos de reclusão, que deverão ser cumpridos inicialmente em regime fechado. Esse julgamento aconteceu mais de 14 anos depois do crime. Zé Maria foi morto com 25 tiros no município de Limoeiro do Norte, no interior do estado. E por conta de sua atuação, né, contra a prática da pulverização de áreas com agrotóxicos, e conforme a investigação, Marcos Lima teria repassado ao executor do crime informações sobre a localização e hábitos de Zé Maria para ajudar na emboscada. Diante disso, o Ministério Público denunciou Marcos Lima por homicídio qualificado, por motivo torpe, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. E o Zé Maria era morador da comunidade de Tomé e atuava em movimentos sociais. Ele tinha entre suas bandeiras a redistribuição de terras no perímetro irrigado da região da Chapada do Apodi, além da luta contra o uso de agrotóxicos pulverizados por meio de aeronaves.
Ele filmava aviões, tirava fotos e reunia documentos e estudos sobre os perigos dessa pulverização, destes modos, né, destes moldes, na verdade. Com a atuação do ambientalistas e apoiadores, a Câmara Municipal daquela cidade chegou até a proibir temporariamente a pulverização, mas a proibição foi revogada após a morte dele. E o líder comunitário também chegou a fazer denúncias que foram levadas à Justiça Federal contra empresas privadas que estariam se apropriando das terras, né, da própria União. Zé Maria foi morto a tiros em 2010, no dia 21 de abril, e o caso iria a julgamento em Limoeiro do Norte, onde aconteceu o crime. No entanto, a pedido da defesa do réu, o processo foi desaforado, né? O que significa desaforado? Enviado pela Justiça para outra cidade onde aconteceu o caso, né? No caso, a cidade escolhida foi Fortaleza, e por se tratar de um crime contra a vida, a acusação foi julgada, né? Pelo menos essa primeira parte, o primeiro réu, pelo um conselho de sentença, né? A acusação foi julgada neste formato, né? Formado aí por 7 jurados da sociedade civil, escolhidos aí a partir de um sorteio. É bom ressaltar que, além de Francisco Marcos Lima Barbosa, outros 5 suspeitos são acusados de envolvimento no assassinato. 2 deles já morreram, inclusive o acusado de realizar os disparos, e outros 2, apontados como mandantes do crime, ainda não têm previsão de serem levados a julgamento. Só aqui passando o nome de cada um: o João Teixeira Júnior, o José Aldair Gomes Costa, o Francisco Marcos Lima, esse julgado no dia de ontem, o Wesley Hitler Raulino Maia, o Antônio Wellington Ferreira Lima. São os envolvidos aí, os apontados pela Justiça como réus deste crime. Seguindo, turma, olha só, trazer aqui as informações com os nossos correspondentes. A Luiz Vilar, olha só, chega com o caso de mãe e filha que são presas por suspeita de apoiarem quadrilha em tentativa de roubo a carro forte aqui no estado do Ceará. Vamos às informações. A tentativa de assalto aconteceu no último dia 27 de junho, no município de Icapuí. Mãe e filha teriam alugado uma casa no município para hospedar os assaltantes, que ainda estão sendo procurados pela polícia. Depois, elas teriam resgatado um deles, que saiu do esconderijo para tentar atear fogo em veículos que teriam sido utilizados pelos criminosos. O assalto ao carro forte foi impedido por policiais da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Ceará, a FICO, e do Comando Tático Rural Acotar, da Polícia Militar, e houve troca de tiros entre agentes de segurança e assaltantes. Nesta quarta, a FICO, com apoio das Polícias Civil e Militar do Ceará, cumpriu os 2 mandados de prisão preventiva, além de 3 mandados de busca e apreensão nas cidades de Maracanaú e Beberibe. As ordens judiciais foram expedidas pelo 4º Núcleo de Custódia do Tribunal de Justiça do Ceará. O delegado Paulo Renato Almeida, que integra a FICO, contou que 50 anos foi presa em uma casa em Beberibe, enquanto a filha dela, de 30, foi detida em uma casa em Maracanaú, onde também foram apreendidas as cédulas, que totalizaram R$ 12.500. O 3º mandado de busca e apreensão foi cumprido também em Maracanaú, em uma casa que estava em reforma e que fica no mesmo bairro do imóvel onde a mulher foi presa, o conjunto Gereissati. A polícia irá investigar a origem do dinheiro apreendido e do recurso que viabilizou a reforma de uma casa. As 2 suspeitas não tinham histórico criminal. A mãe não trabalhava e informou à polícia que se sustentava com uma pensão, enquanto a filha disse que já teve um escritório de advocacia, mas abandonou a faculdade de Direito no 7º semestre. Pois é, turma, 12 horas e 3 minutos, 12 e 3. Seguindo aqui com mais informações, olha só no Mais Notícias. Mais notícias. O destaque agora é de um homem que foi preso por disparar rojão na residência de prefeito aqui no estado do Ceará. Ao contrário, parece que não dá em nada não, viu? Esse homem foi preso, olha só, na terça-feira, suspeito de atirar um rojão contra a residência do prefeito do município, Elton Luiz. O crime foi flagrado pelas câmeras de segurança da residência do gestor. O prefeito usou as redes sociais para denunciar o caso de violência política ocorrido dias após o resultado da eleição. Em seguida, ele agradeceu aos policiais por terem capturado o suspeito. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, o suspeito foi preso em flagrante por colocar em risco, né, e por posse de material explosivo sem licença, colocar em risco, né, obviamente, só repetindo aqui a vida do outro, né, do próximo. E o homem de 28 anos, ressaltando aqui,
Ele disparou fogos de artifício para dentro de uma residência situada no bairro Vazante. O suspeito foi conduzido pela equipe policial até a Delegacia Regional de Tianguá. Foi o que afirmou a Secretaria da Segurança Pública, né? Portanto, o prefeito aí da cidade de Tianguá, o Elton Luiz, teve aí a residência atingida por esse rojão aí. O frame do vídeo na tela da rede social de quem nos assiste, o momento antes de disparar e o momento do disparo neste fato, né? É bom ressaltar que se isso aí atinge o corpo de uma pessoa, pode causar um ferimento grave, né? E pode ser até, obviamente, letal, dependendo aí, obviamente, do local que foi atingido, né? Mas, enfim, fica o registro aí deste fato, desta situação que muito se assemelha ao que aconteceu à festa da Vitória aqui do município vizinho, Quixelô, né? Mas, por outro lado, com personagens, digamos assim, invertidos. Olha só, corpo submerso é resgatado no açude de Castanhão, a 27 metros de profundidade. Isso mesmo, o corpo de um homem de 30 anos foi resgatado por Corpo de Bombeiros, pelos bombeiros militares no açude de Castanhão, isso em Nova Jaguaribara, na manhã desta última quarta-feira. E a vítima estava submersa a 27 metros de profundidade. Testemunhas relataram à corporação que a vítima estava desaparecida desde a tarde da terça-feira. Ele havia sido visto em uma embarcação com outras 4 pessoas. Embora o veículo tenha capacidade de 8 pessoas, a embarcação naufragou aí por volta das 16 horas. E além do Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar e a Marinha do Brasil também auxiliaram nas buscas do corpo. E a reportagem procurou a Secretaria da Segurança Pública sobre o assunto e aguarda aí mais informações. Na tela da rede social de quem nos assiste, imagem aí da atuação do Corpo de Bombeiros Militar no resgate do corpo, né, no açude de Castanhão. Foi encontrado, repito, a 27 metros de profundidade. 12 horas e 7 minutos, senhoras e senhores, 12 e 7. Seguindo com mais informações, agora o Tadeu Gomes, chegando aqui com destaque que um homem foi preso por suspeita de simular a morte de uma mulher em um acidente de trânsito na região do Cariri, na cidade do Crato, para ser mais específico. Tadeu Gomes traz os detalhes. O crime ocorreu em junho deste ano. Segundo a polícia, o suspeito havia simulado um acidente de trânsito. A mulher, no entanto, já estava morta dentro do veículo. Ainda segundo os levantamentos policiais, o suspeito e a vítima tinham um relacionamento amoroso. Robéria Caetano de Moura, de 18 anos, havia se encontrado com o homem em um motel. Em seguida, ela estava em um carro conduzido pelo companheiro quando houve um acidente de trânsito. O veículo cruzou de repente a faixa de pedestres, bateu em outro carro e se chocou contra o muro que permaneceu intacto. A Polícia Civil, o motorista da D20, identificado como Ivanildo, afirmou que faltou freio ao veículo na descida da Avenida Duque de Caxias. Por isso, ele teria perdido o controle do carro e bateu. Neste momento, Robéria, que estava com cinto de segurança, teria quebrado o pescoço e morrido, segundo o Ivanildo. A família da vítima, no entanto, questionava esta versão. O laudo pericial indicou que a mulher foi morta por asfixia por compressão cervical. Agora, o homem encontra-se à disposição da justiça. Ele é investigado pelo crime de feminicídio. A informação com credibilidade. Entrevista, reportagens, debates. Mais notícias. Trouxemos ontem aqui a informação de que mais de 2 toneladas de maconha foram apreendidas na última terça-feira aqui no estado do Ceará, na cidade de Caucaia, né? Inclusive, foi apreendida este quantitativo em um galpão em ação do Comando de Policiamento de Choque, o CP Choque, aqui no nosso estado. E havia aí uma expectativa, né, sobre a prisão, não se sabe sobre prisão de suspeitos, não se sabia, na verdade, né, naquela oportunidade, mas dizer que a Tainá Martinez traz aí uma fala de um representante do comando da polícia aqui do estado, será que traz detalhes desta ação do CP Choque aqui no nosso estado, assim como também detalhes de como chegou, na verdade, até as forças de segurança a informação deste crime, né? Uma das maiores apreensões de entorpecentes em uma só ocasião, digamos assim, aqui no estado será neste ano de 2024. Vamos às informações.
Um trabalho de inteligência, da inteligência do Grande Comando de Choque, que tinha a informação que esse veículo Fiat Mobi na cor vermelha estava transitando na cidade de Caucaia, possivelmente distribuindo drogas. Através dessa informação, as equipes ostensivas se deslocaram para o terreno, iniciaram um patrulhamento, se depararam com esse veículo, já entrando num galpão, e nesse momento foram abordados, e existiam lá pessoas do estado de Santa Catarina, do estado do Rio de Janeiro. Feito a busca no veículo, já foi encontrado lá um tablet de maconha. No local havia pessoas dos estados de Santa Catarina e do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a PM, o entorpecente estava espalhado por diferentes pontos do local e seria distribuído para toda a região metropolitana. As investigações continuam através de inquérito instaurado pela Polícia Civil.